Ok, meus irmãos, que a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja com todos os irmãos. É uma alegria nós darmos encerramento neste mês de julho a mais este tema no nosso estudo bíblico de 2023, que está sendo realizado na modalidade online. Eu sou o seminarista Gabriel, vocês já me conhecem, e é com grande alegria no nosso coração que nós temos dado seguimento. Neste ano de 2023, como você já sabe, nós estamos dando ênfase para que a igreja aprenda sobre esse tema que são as missões. Então, durante todo o ano de 2023, nós estamos debatendo e analisando mês a mês os mais diferentes temas que são ligados à igreja local e missões. E neste mês de julho, especificamente, nós estamos estudando sobre o crescimento da igreja que gera conflitos. E eu quero chamar a sua atenção para o texto da Palavra de Deus que está aí no livro de Atos, capítulo 6, versos de 1 a 7. Atos, capítulo 6, versos de 1 até o verso de número 7. E depois nós vamos ler também o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versos de 2 a 10. Como nós estamos hoje nesta modalidade um pouco diferente, que eu particularmente prefiro, porque assim nós temos mais interação, então eu vou contar com a colaboração dos irmãos para lerem também conosco esses textos que se encontram na Palavra de Deus. E em primeiro lugar eu quero pedir ao Tiago que leia para a gente Atos 6, de 1 a 7. Dá para ler, Tiago? Com certeza, dá sim, meu amigo. Vou já ler para você. Amém. Enquanto o Tiago localiza, o Murilo já vai localizar aí também. Primeira carta de Paulo a Tessalonicenses, capítulo 1, versos de 2 a 10. Versos de 2 a 10. Ok. Certo? Atos E 6. antes de você ler, Tiago, eu quero deixar um Ok. recado aqui. Como a gente vai postar essa gravação aqui logo depois também no YouTube, então eu deixo aí o convite para aquele que está assistindo em outro momento nos seus afazeres, no tempo que teve a disponibilidade de assistir pelo YouTube a gravação, que você curta a página da nossa igreja no YouTube, deixe também o seu like, a sua curtida, isso contribui para que haja mais ampliação da divulgação dos trabalhos da nossa igreja. E faça-nos uma visita também, você que vai assistir depois, que não é membro de igreja, não é membro da Igreja Presbiteriana, venha nos conhecer. Nossas celebrações acontecem às quartas aqui nesta plataforma online, e também aos domingos presencialmente, às 9 horas com a Escola Bíblica Dominical e às 18 horas com o culto de adoração. Então vamos ao texto com o nosso amado e querido irmão Aleph, Tiago. Atos 6, né? Ora, Atos 6, de 1 a 7. ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarreguemos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Filipe Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, prosélito de Antioquia, apresentaram-nos perante os apóstolos. A estes, orando-lhes, e impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos.
Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Obrigado, Tiago, pela leitura muito boa do texto. E como nós vimos nas semanas que passaram, a igreja de Atos era uma igreja abençoada. Era uma igreja que estava ali cheia do Espírito Santo de Deus, mas ainda assim era uma igreja que tinha seus problemas. Então, o que a gente busca nesse mês de julho apresentar para os irmãos é que a igreja que cresce não necessariamente é uma igreja que está isenta de lutar, de ter dificuldades, de ter a sua fé experimentada nas mais diversas áreas onde ela atua, como também, no caso aqui da igreja de Atos, a igreja primitiva, era a questão da assistência social. Veja que não era problema para eles o exercício da sua fé, o enfrentar perseguições, pelo menos não naquele momento, depois passou a ser também. Mas era uma questão tão simples, mas que poderia ter se tornado um problema muito maior se os apóstolos não tivessem tomado uma decisão sábia, como fizeram, de não se sobrecarregarem nessa questão da assistência, uma vez que estava havendo uma certa discriminação entre a viúva dos helenistas e a viúva dos hebreus. Então os apóstolos tomaram consigo um olhar de humildade e de relevância para aquele problema, dizendo o seguinte: vamos escolher 7 homens para que nos ajudem, que foram os primeiros diáconos da história, que foram esses homens citados aí por Tiago: Filipe, Prócaro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, prosélito de Antioquia e Estevão, que foi o primeiro mártir. Estevão e Filipe aqui vão se destacar muito depois na trajetória bíblica, mas todos esses homens eram homens, veja, que não apenas eram aptos para o exercício dessa tarefa diaconal de servir as mesas, ou seja, as necessidades dos irmãos, especialmente das viúvas e dos órfãos, mas também eram homens de reputação ilibada, eram homens de integridade espiritual certificada, eram homens cheios do Espírito Santo, é o que diz a palavra. Então isso nos mostra que a preocupação com a integridade espiritual é um requisito de todos os cargos, uma vez que também Paulo vai repetir esses requisitos quando ele escreve a Timóteo e também a Tito, para com os bispos, presbíteros e pastores. Então o diácono ele não é menos importante, é uma tarefa distinta, mas igualmente exige a integridade espiritual. Esse texto nos ensina muito bem isso. Murilo, lê para a gente então o texto que está lá na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versos de 2 a 10. 1 Tessalonicenses 1, de 2 a 10. Vamos lá. Diz assim a palavra de Deus. 1 Tessalonicenses 1, de 2 a 10. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé e da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós, e é por amor de vós, com efeito vos tornastes imitadores do nosso tendo recebido a palavra, posto em meio a muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a total ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam a repercussão. Que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio? Como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém. Amém. Então vamos fazer uma oração, queridos, aproveitar que nós estamos nesse momento tão ímpar e maravilhoso, nos reunindo. Vamos orar pedindo que Deus nos esclareça, nos ilumine para esse estudo dessa noite. Eu prometo que nós não nos alongaremos muito,
para mantermos aí o nosso padrão aí entre 20 a 30 minutos nos nossos estudos das quartas, mas eu quero pedir a sua atenção nesse momento para fechar os seus olhos e orarmos ao Senhor pedindo a sua orientação para o nosso estudo. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por mais uma quarta-feira, onde o Senhor nos concede a graça e a bênção de estudarmos a Tua Palavra. Ela que é fonte, Senhor, do aprendizado integral que devemos e precisamos ter para crescermos na nossa fé e para nos aproximarmos de Ti. Nos ajuda a sempre entendermos a Tua Palavra como Tu nos ensinaste. E nos dê, Senhor, sempre iluminação do Teu Espírito Santo para compreendê-la. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Então, deixa eu ver que tem alguém aqui pedindo para entrar, o irmão Newton. Seja bem-vindo, irmão Newton. Na hora certa, nós já vamos começar agora. E já estávamos aqui lendo os textos e acabamos de orar. Então, junte-se a nós também aí neste espírito de busca pelo conhecimento da palavra. Irmãos, nós temos neste mês de julho acompanhado todo o desenrolar desse tema tão importante que é o crescimento da igreja. Aliás, para que sejamos mais precisos e corretos, desde o mês passado temos falado sobre o crescimento de igreja. Só que nesse mês focamos exatamente nesta verdade que muitas pessoas acabam e terminam por esquecer, que é que o crescimento da igreja gera conflitos. Isso é um fato inegável. E que não necessariamente o conflito que é ocasionado pelo crescimento que a igreja experimenta é uma coisa ruim. Nós vimos aí o exemplo da igreja primitiva, que era uma igreja abençoada e abençoadora, e era uma igreja que tinha problemas. Na verdade, a medida da qualidade da igreja não deve ser a ausência dos problemas, mas a capacidade da liderança e dos seus membros de lidar com esses problemas. Isso sim mostra a maturidade da fé que é ali professada numa comunidade, numa célula do reino de Cristo que é a igreja. Então nós vimos na primeira semana de julho sobre esse tema do crescimento da igreja que gera conflitos, que o crescimento é um processo natural de qualquer ser vivo e também, assim como as árvores precisam em algum momento da sua trajetória biológica serem podadas ou terem a ação humana para poder tirar uma praga que pega ali na planta, ou então algum empecilho que a impede de crescer da maneira correta, a mesma forma a igreja também, por muitas vezes, ela precisa ser disciplinada, ela precisa ser corrigida, ela precisa experimentar algumas lutas para que possa amadurecer na sua caminhada. Rick Warren, o autor de um conhecido best-seller, um livro muito vendido falando sobre igreja, o título do livro é Igreja com Propósito, foi um livro extremamente bem recebido aí na nossa comunidade evangélica brasileira, e ele dizia o seguinte: o problema com muitas igrejas é que elas começam com a pergunta errada. Como assim? Elas perguntam o que fará a nossa igreja crescer. Esse é um mau começo, porque a pergunta, segundo ele, a pergunta correta seria: o que está impedindo o crescimento da nossa igreja? Por que ele fala isso? Porque não há como ser igreja sem crescer. Então, por isso que ele fala, por que a igreja não está crescendo? Aliás, a pergunta errada, o que vai fazer a igreja crescer? É uma pergunta errada, porque a igreja, por ser igreja, tem que crescer. É como uma planta, ela vai crescer. A planta, ela mesmo que você não regue, a ação natural vai fazê-la crescer. A luz do sol, a água da chuva, aquela semente brota e cresce. Eu ficava bastante estupefato, surpreso, quando nós morávamos lá na Ilha de Mosqueiro. Não sei se a irmã Zoraide chegou aí alguma vez lá, alguma atividade da SAF, lá na nossa casa. E lá nós tínhamos alguns pés de açaizeiros, lá naquela nossa casinha, muito agradável. E esses açaizeiros, nenhum deles foi plantado. Chama-nos a atenção como que eles cresceram ali naquele terreno. E na realidade é por uma ação totalmente natural, porque os passarinhos de algum açaizeiro já plantado existente iam lá, pegavam um pedacinho do caroço de açaí, roíam até se alimentar o suficiente e depois o cuspiam em algum terreno e ele caía no solo e o próprio processo ali da natureza ia engolindo aquela semente com o solo mais úmido por conta da chuva e com o sol batendo no outro dia ela ia germinando e um novo pé de açaí estava ali a crescer, sem nenhum tipo de intervenção humana. Então,
Muitas vezes a gente pensa que a igreja cresce por causa dos métodos, por causa de estratégias que temos que adotar, porque a liderança tem que fazer isso ou aquilo, porque a membresia tem que se comportar assim ou assado, quando na verdade a igreja ela precisa o quê? Cumprir o seu chamado e obedecer e crer no Senhor Jesus. E ela vai crescer. Ela vai crescer naturalmente. Ela vai crescer. E quando ela vai crescer, ela vai ter problemas. E isso não deve nos desmotivar. Muito pelo contrário. Porque quando ela gera problemas, significa estar crescendo. Igreja que não tem problema não está crescendo, está parada no tempo. Mas a igreja que está crescendo, ela vai ter problemas. E ela vai ter também a oportunidade de exercitar a dependência de Deus para a gestão desses problemas. Porque não pense você, meu irmão, minha irmã, você que está aqui conosco, você que vai assistir depois esse vídeo, que os problemas da igreja se resolvem pura e simplesmente por uma intervenção da liderança de maneira acertada, sem que eles estejam em íntima comunhão com o Senhor. Porque quem resolve o problema da igreja é o Senhor da igreja. O Senhor da igreja é Cristo. É Ele que resolve os problemas da igreja. Então isso foi objeto do nosso segundo encontro neste mês de julho. Nós falamos que a igreja que cresce é uma igreja problemática naturalmente. E isso não tem nenhum problema. O grande problema é não saber lidar com esses problemas. E aí sim, isso se torna um defeito, um desafio a ser vencido pela igreja. Nós vimos também, na semana passada, no nosso penúltimo encontro, hoje é o último, que a igreja que cresce ela precisa democratizar suas ações. No primeiro texto que nós lemos, lá com o auxílio do nosso irmão Tiago, nós vimos que os apóstolos, quando notaram lá em Atos 6 que havia um problema na distribuição dos alimentos entre as viúvas dos helenistas e as viúvas dos hebreus, então eles convocaram a comunidade para que eles escolhessem 7 homens de integridade espiritual, de aprovação, para que fossem então encarregados desse serviço de cuidar das mesas. E não há notícia de que aquele problema tornou a acontecer em Jerusalém. Mas observe então que uma saída muito inteligente e sábia foi a que observamos na conduta dos apóstolos. Eles não chamaram para si essa autoridade de impor o que seria resolvido. Eles democratizaram as suas ações, isto é, eles chamaram a comunidade para participar desse processo de solução de conflitos. Talvez o mais alegre dos pastores ou o mais alegre dos presbíteros e diáconos das nossas igrejas sejam aqueles que sabem que não podem resolver as coisas sozinhos. Isso é a melhor coisa que um presbítero, um pastor, um diácono pode saber na sua vida e no seu ministério. Porque aí, então, ele começa a exercer uma fé que ela também, além de ser vertical, ela também é horizontal. Ou seja, ela alcança essa necessidade que nós temos também, além de nós, em relação a Cristo, em relação uns aos outros. Eu preciso do Newton tanto quanto eu preciso do Murilo e da irmã Zoraide, também preciso da Suelen eu preciso mesmo, mais do que de todos, e preciso também do Tiago e dos outros irmãos da igreja. Eu não posso fazer nada sozinho. Então, assim como os apóstolos ali tiveram esta sensibilidade de arregimentar toda a comunidade para que participassem e reconhecessem uma boa medida a ser colocada ali para a solução daquele conflito, nós também precisamos ter essa sensibilidade para lidar com os problemas que a igreja apresenta. Não busque nunca entender os problemas da igreja de maneira sozinha, isolada, egoísta, mas precisamos sempre compartilhar as soluções para que tenhamos maior sucesso para resolver os problemas que o crescimento da igreja gera. E hoje nós queremos encerrar essa temática tão abençoadora no meu ponto de vista e que é que a igreja que cresce continua crescendo. A igreja que cresce continua crescendo. E aqui a reflexão que nós queremos fazer com os irmãos é de que a igreja que cresce gera problemas, já vimos isso no começo, e ela precisa democratizar suas ações para lidar com esses problemas. E ela não pode se iludir de que ela cresceu e já atingiu uma meta, e ali ela teve os problemas, lidou, e deu tudo certo e pronto, nunca mais vai ter problema. Não, é contínuo. Por quê? Porque a igreja que cresce continua crescendo. A árvore ela não para no meio do caminho. A árvore ela vai crescendo.
por mais que nós pensemos que as samalmeiras, os pés de castanha, árvores frondosas e aqui da nossa região amazônica, elas ficam e crescem só até uma certa altura, todo o tempo elas estão crescendo, nem que seja para o lado. Aí você vai me falar, não, mas tem árvore que quando ela atinge a sua copa ali, o seu limite máximo, ela parou. Mas ela cresce para o lado, ela cresce, ela tem ramo, ela tem raiz, ela está crescendo o tempo todo. Ela está gerando fruto, ela está se estendendo. A árvore é uma excelente maneira da gente entender a igreja. A igreja ela nunca para de crescer. Ela nunca pode parar de crescer. O crescimento dela é a vida dela. Ela está o tempo todo se desenvolvendo. O texto que nós lemos, e especialmente aí no verso 7 do capítulo 6 de Atos que o Tiago leu, é dito assim: crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. A igreja que começa com pescadores, depois começou a cativar o olhar de comerciantes e também de oficiais do Império Romano, de gente da alta classe e também da baixa. Tinha mendigo e tinha também senhor de comércios, de posses. Tinha gente letrada e gente inculta. Todo tipo de gente estava ali se juntando a esse movimento de fé que era a religião cristã nascente ali no primeiro século. Então a igreja de Jerusalém ela não parou ali com aqueles 12 que depois, já mais à frente, lá em Atos 2, quem recebe o Pentecostes lá, descido do Espírito Santo, não foram só 12, já foram 120. E depois já tinham 3.000 com a primeira pregação de Pedro, onde se convertem ali 3.000 homens, né, sem contar as suas mulheres e crianças. E também depois você já tem quase 5.000 e depois já não se podia nem mais contar o número dos que criam. Então observe que a igreja de Jerusalém ela continuou crescendo. Ela teve esse probleminha lá em Atos 6 e depois teve um monte de outro problema. Lá na frente, depois, teve também que ter um concílio em Jerusalém para decidir sobre a necessidade de circuncisão ou não dos gentios, tendo em vista as orientações da religião judaica. É isso que você vai ver também no contexto de Atos capítulo 15, nos versos de 1 até o verso de número 41, onde ali há um parecer dos apóstolos para as igrejas gentias em relação à questão das comidas sacrificadas a ídolos, a comidas de animais sufocados de sangue e também em relação à circuncisão. A igreja de Jerusalém continuou crescendo. A igreja ela cresce e continua crescendo. O problema daquela murmuração dos helenistas foi resolvido com sabedoria pela comunidade na autoridade dos apóstolos. Mas com certeza esse problema não foi tão simples quanto a gente imagina. Fica claro que os problemas são empecilho e sempre se apresentam como obstáculo para a multiplicação e o crescimento saudável da igreja, não é? Então, os problemas, eles sempre tentam se colocar. Vamos explicar melhor isso aqui. Eles tentam se colocar como obstáculos, mas nós aprendemos aqui que os problemas não são obstáculos para a igreja crescer, mas são a consequência de uma igreja que cresce, que se multiplica. Observe que essa mesma igreja, que tinha ali uma quantidade inumerável de salvos, que estava tendo esse problema, no verso 7 Lucas diz, ela crescia e se multiplicava o número dos discípulos. Então veja que mesmo diante de problemas, ela continuou crescendo. Ela continua crescendo. A igreja, apesar dos problemas, continua crescendo. Mas eu pergunto a você nessa noite, para nós caminharmos para uma reflexão final. O que é mais importante no tocante ao crescimento da igreja? Será que é quantidade ou é qualidade? Será que o que importa mesmo é o número, como referencia aqui, inclusive, Lucas, quando registra em Atos? Ou será que o mais importante é a qualidade? Ou será que eu posso associar essas duas coisas? Não é? Eu acredito, e que os irmãos concordam comigo, que na realidade, infelizmente, esse é um mito ou uma lenda muito propagada nos dias atuais. Muita gente pensa que a igreja precisa escolher uma coisa ou outra. Ou eu tenho qualidade e não tenho quantidade, ou eu tenho quantidade e não tenho qualidade. Mas, na verdade,
Rick Warren, que é o mesmo autor do livro que nós falamos, Uma Igreja com Propósitos, ele vai ensinar que a igreja não pode ter que escolher entre uma coisa e outra, entre quantidade e qualidade. Olha o que ele diz. Ele diz o seguinte: qualidade se refere ao tipo de discípulos que uma igreja produz. Como é que... E aí o texto que o Murilo leu para a gente lá em 2 Tessalonicenses fala da repercussão entre os irmãos da Acaia, da região da Macedônia, em relação aos relatos de Paulo no tocante à fé dos irmãos da igreja de Tessalônica. Ele fala que foi grande a repercussão entre os da Acaia. Por quê? Porque eles eram imitadores de Cristo. Olha só. Então isso é a qualidade de um discípulo. O quanto você é discípulo é o quanto você imita o Senhor Jesus, que é o teu Senhor. A tua referência é o teu alvo. O teu alvo não é o pastor da igreja, mas pode ser se ele for um legítimo imitador de Cristo. E é por isso que Paulo fala: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, a capacidade de mostrar qualidade da nossa vivência da igreja, do crescimento que a igreja produz, é saber o quanto nós somos discípulos. Então, o Rick Warren continua: qualidade se refere ao tipo de discípulos que a igreja produz. Quantidade se refere ao número de discípulos que uma igreja está produzindo. Toda igreja deve buscar o maior número de pessoas possíveis e também desejar que as pessoas se tornem crentes de qualidade. Qualidade produz quantidade, quantidade cria qualidade. Então, não há essa lenda, essa bobagem de que você precisa escolher uma coisa ou outra. Ambas precisam estar associadas. A igreja que ela preza pela qualidade e não observa a quantidade, ela está se esquecendo da sua comissão, do seu chamado de se expandir, de crescer, como a árvore que nós citamos. Da mesma forma, a igreja que quer crescer de qualquer jeito e não quer observar os padrões que a palavra de Deus estabelece para esse crescimento, ela também está desobedecendo o cumprimento do seu chamado. E por isso as duas coisas precisam caminhar juntas: quantidade e qualidade. Pode falar, Tiago. Fique à vontade para abrir seu microfone e compartilhar algo conosco. Infelizmente a qualidade, né, está sendo o que o povo quer ouvir, né? Não que a palavra de Deus está sendo pregada. Infelizmente, né, como você estava citando, através dessa qualidade aí que você estava citando anteriormente, que vem a qualidade, né? Mas infelizmente hoje as igrejas estão sendo mais influenciadas pelo mundo, né? E mostrando de qualidade, uma qualidade mundana, né, praticamente, para poder agradar mais o povo do que o povo agradar a Deus, né? É isso mesmo, infelizmente. E o nosso papel, Tiago, como você bem colocou, não pode ser outro que não apresentar o padrão da palavra de Deus para o crescimento, para todas as áreas da experiência da fé, que é o que nos une no vínculo de Cristo. Não adianta a gente pensar que apenas criticar vai ajudar, mas é uma boa observação. E nós temos o dever, o chamado de abrir os olhos daqueles que nos procurarem para apresentar este padrão excelso e maravilhoso que é Cristo Jesus, que governa a sua igreja nas bases sólidas da sua doutrina. Então, queridos, nós precisamos observar isso. E eu queria que vocês ficassem com essa reflexão nessa noite. A igreja que cresce continua crescendo, e ela precisa crescer em quantidade e em qualidade. Ela precisa sim se preocupar em ter mais salas para mais classes da escola dominical. Amém? Ela precisa observar e ter projetos para se expandir. Nós encaminhamos há alguns meses atrás, mais precisamente no mês passado, uma cópia do projeto que nós apresentamos à igreja para o desenvolvimento de um ministério na nossa igreja, para o qual nós temos sido chamados. E esse projeto foi aprovado pelo conselho. E se vocês leram com calma, com atenção, se não tiveram ainda a oportunidade, podem me pedir que eu encaminhe novamente, sem problema nenhum. E esse projeto fala de crescimento. Ele fala de crescer. Nós precisamos crescer. E a gente não quer crescer de qualquer jeito. A gente quer crescer da maneira certa, amadurecendo os crentes que já estão, abrindo as portas para acolher os que virão e também tendo muita maturidade para lidar com os problemas que a igreja que cresce tem, como nós estamos aprendendo aqui nesse mês. Então eu queria encerrar de novo com Rick Warren. Gente, esse autor ele é muito preciso nessa definição
de que a igreja precisa ter propósito. A igreja ela não pode existir por existir. Isso é o que a Bíblia nos ensina. Na verdade, o Rick Warren só faz uma reflexão acerca do que a igreja de hoje, muitas vezes, apresenta, como o Tiago falou, como objetivos, como balizas, que nem sempre são questões que obedecem à palavra de Deus. E ele faz essa reflexão. Por exemplo, o Rick Warren, ele traz no seu livro, na realidade, em resumo, uma pergunta. Ele pergunta o seguinte: qual é a força que direciona e motiva a sua igreja? Por exemplo, a nossa igreja, ela é dirigida pela tradição, porque a igreja que é regida pela tradição, ela vai sempre dizer: nós sempre fizemos isso desse jeito. Não pode mudar, porque é uma igreja governada pela tradição. A igreja nossa, ela é governada pelas personalidades, pelas pessoas. Essa igreja ela vai sempre fazer o que o líder quer e não necessariamente o que a Bíblia orienta. Essa igreja nós não devemos ser. Será que a nossa igreja é uma igreja dirigida pelas finanças, pelo aspecto financeiro? E essa igreja ela nunca vai cumprir a palavra de Deus sem antes perguntar quanto isso custa, quanto isso vai custar. Porque é uma igreja que não é governada pela fé, não é uma governada por Cristo e pela sua palavra e pelo seu chamado. Ela não coloca o pé antes de enxergar o chão. Mas, na verdade, o nosso caminhar é muitas vezes pedir... Eu estava ouvindo uma música ontem que falava isso. Que era como se fosse, na terceira pessoa, Deus falando conosco, e ele diz assim: a tua tarefa é pisar, deixa que o chão eu coloco. E é exatamente isso. A fé é a certeza das coisas que não se veem. É a firme esperança do que não se pode enxergar. Isso é a fé. A igreja que é governada pelas finanças, ela então sempre pergunta quanto vai custar. Será que a igreja, a nossa, ela é governada pela programação? Pelas suas programações? E então essa igreja que é governada pelas programações, ela vai sempre ter na sua reflexão central: temos que concentrar tudo o que foi planejado. E ela nunca está habilitada, capacitada para caso algo fuja do controle, para caso uma necessidade se sobreponha ao planejamento, à organização. Ela é boa, é excelente, a organização deve ser levada a cabo sempre que possível, mas ela não pode governar a igreja. Há igrejas que são governadas pelas construções, e então ela sempre vai perguntar: nós formamos os nossos prédios, e depois os nossos prédios nos formam. E também está errado. Na verdade, a igreja é gente. A igreja são pessoas, são relações, são famílias, são homens, mulheres, idosos, crianças, as mais variadas faixas etárias. É preciso que haja cuidado com cada uma delas. A igreja não é governada pelos prédios e construções. A igreja também não pode ser governada pelos eventos. Diz o Rick Warren, essa igreja ela vai sempre ter uma intenção de que a meta é manter o povo ocupado. Tem que ter culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Não sobra nem tempo para você interagir com a sua família, com os seus colegas de trabalho, com os seus afazeres pessoais. O descanso ele é fortemente reprovado, porque descansar é do diabo. É essa intenção que as pessoas têm, de que a igreja é isso, tem que ter culto todo dia. Quando, na verdade, isso também é uma falha de propósito, porque a igreja não é evento. A igreja não é governada pelo evento. A igreja ela também não pode ser dirigida pelos 100 igrejas, porque aí vão estar sempre perguntando o que os desigrejados querem, aonde que nós falhamos, temos que trazê-los de volta. E esse não é o propósito da igreja também. O modelo bíblico, diz Rick Warren, e eu concordo, é uma igreja que é governada por propósitos. E esses propósitos eles não estão solidificados nas ideias, nos pensamentos do homem, mas nas ideias e nos pensamentos deste livro, que é a palavra de Deus. É esse livro que governa a igreja. Não é construção, não é evento, não é programação, não é personalidade, não é tradição, é a Bíblia. Somente a Escritura foi o que os reformadores defenderam. Então, o segredo do crescimento da igreja primitiva, queridos, como era na igreja de Jerusalém, é que a mesma era dirigida pelos propósitos de Deus. A igreja ela não sabia nem para onde ela ia. Ela tinha zero planejamento. Uma das grandes características da igreja primitiva era a sua informalidade. Eles se reuniam todos os dias, de casa em casa,
e partiam o pão e tomavam do vinho e lembravam da morte do nosso Senhor Jesus, que era a Santa Ceia, e cantavam cânticos espirituais e hinos, oravam uns pelos outros, tinham tudo em comum. Essa era a marca. A igreja foi se desenvolvendo na história e talvez perdendo muito da sua essência, que é ser governada por propósitos. Eu quero repetir aqui que a igreja precisa ser governada por isso, e somente por isso. Ela deve e pode ter planejamento, organização. Paulo diz lá em 1 Coríntios 14, quando lemos, inclusive, na semana passada na nossa escola bíblica dominical, fazer tudo com decência e ordem. Devemos fazer calendário, como a nossa igreja se esmera em fazer. Nós devemos ter liderança e seguir também as suas orientações. Devemos prezar pelas edificações, as reformas que precisam ser feitas nas instalações da igreja, mas isso não é o propósito máximo da igreja. São coisas que vão acontecer naturalmente, mas o propósito da igreja é glorificar a Deus, é atender e obedecer ao seu chamado. É por essa razão, e é precisamente por essa razão, e eu quero deixar essa resposta para você. Por que a igreja de Jerusalém ela vencia os problemas que tinha? E nós podemos também vencer. Porque a igreja de Jerusalém tinha propósitos. Ela seguia os propósitos de Deus. E nós podemos também e vamos vencer todos os desafios, dilemas e problemas que se apresentarem na nossa caminhada de crescimento, que gera conflitos, como vimos, se seguirmos todos unidos diante de um propósito, que é crescer em quantidade, em qualidade, sempre visando agradar e glorificar o nome de Cristo Jesus, que nos salvou. Julgai se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Foi a defesa dos apóstolos quando presos perante o Sinédrio, lá em Atos 4, 19 e 20. Então, queridos, eu quero desejar a bênção do Senhor sobre a vida de cada um de vocês e eu espero que tenha sido muito proveitosa essa nossa jornada de estudos mês de julho. E eu quero franquear a palavra aqui rapidamente, uns 5 minutos aí, para algum irmão queira fazer alguma pergunta, alguma consideração, algum comentário, para a gente encerrar. Fiquem à vontade aí, pode abrir o microfone e falar. Meu irmão, só queria agradecer pela excelente palavra que foi ministrada aí por você, edificante, e mostrando, né, através da palavra de Deus, que toda a igreja, e mesmo no começo da igreja, né, uma igreja cheia do Espírito Santo, como a igreja de Atos, teve problemas, mas mesmo assim ela superou e avançou cada vez mais nos seus propósitos. Tem sido muito edificante aí essa série aí, que terminou no caso hoje. Eu tive a alegria de acompanhar todinha. Foi muito edificante, viu? Deus abençoe. Amém, meu irmão. Obrigado pelas palavras. Que a honra e a glória sejam devidos ao nome do Senhor. E que possamos sempre aprender na sua palavra como nos portarmos e como lidarmos com os desafios que o seu serviço nos apresenta. Servir a Deus é um privilégio, queridos. Nós temos o nosso coração a cada dia mais aquecido por essa certeza. E eu espero que os irmãos também. Bom, alguém mais tem alguma consideração? Se não, pode abrir seu microfone aí, Mazorade. Tá desativado. Eu tô vendo que a senhora tá falando. Eu não tô lhe ouvindo, mas eu tô vendo que a senhora tá falando. Não tô lhe ouvindo. Só clique aí na tela para ativar seu microfone para a gente ouvir o que a senhora tem a dizer. Mazorade? Acho que a irmã está fazendo um comentário tão bonito aí, mas... Irmã, ative o seu microfone para a gente lhe ouvir. Eu não estou lhe ouvindo. Tá desativado aí na tela. Isso, veja aí com a irmã Lolaide aí. É aqui. Tá me ouvindo Agora agora? sim.
Agora sim. É porque estava em cima, eu pensando lá em cima. Olha, eu só tenho que agradecer a Deus por essa oportunidade que Deus tem dado a nós, né? A ouvir a mensagem de Deus. Foi maravilhoso, Gabriel. Deus te abençoe, eu só peço que Deus cresça cada vez mais no caminho do Senhor para transmitir, Senhor, a mensagem daquele que é nosso Deus. Maravilhoso, né? E acho que todos os irmãos também. Desejo a todos vocês crescimento espiritual, tá? Que eu acho que nós precisamos ter amor uns com os outros, amor pelas crianças e principalmente o amor por Jesus, né? Porque ele nos amou tanto, ele nos ama tanto. Então, muito obrigada, tá? Amém. Obrigado, minha irmã. Obrigado pela sua participação também. Uma alegria sempre tê-la conosco aí. A gente sabe que às vezes fica difícil a locomoção, então a gente louva a Deus porque nessa plataforma a gente consegue encurtar distâncias, né? Tá pertinho um do outro. Tá bom. Um abraço aí também pro irmão Newton, com a sua esposa Analice. Aguarda aí o Newton logo mais aí na nossa bola, se Deus quiser e permitir. E também, Tiago, obrigado aí pela sua presença com a sua esposa. Tiago aí, tá? Isso. Deus abençoe, viu, queridos? Nós vamos postar essa gravação no YouTube e depois você pode compartilhar também com seus familiares e amigos para divulgar aí os conteúdos da nossa igreja. Vamos fazer um print aqui rapidinho pra gente... Vamos lá, sorrisão todo mundo. Ativa o vídeo aí, amor. Não sei se ela tá... Peraí, rapidinho. Tá. Só de gripe aqui. Tá gripadinha. Estejam orando aí também, viu, meus irmãos, pela Sueli. Ela passou batida aí toda a gestação. No finalzinho aí deu um pequeno resfriado, mas já tá passando, graças a Deus. Vamos tirar aqui um print aqui do nosso encontro. Sueli. Ok. Vou pedir aqui pro nosso irmão Newton, que está participando conosco aí com a sua esposa, esteja fazendo uma oração encerrando aí o nosso culto de estudo bíblico dessa quarta-feira. Só ative o seu áudio aí, meu irmão. Opa. Só que clique na tela, bem na parte de baixo tem um microfonezinho. Aí você clica em cima. Agora. Consegui. Pronto. Senhor, meu Deus, nosso Pai. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por mais esse momento que tu nos concede, Senhor, que nós possamos aprender sobre a tua palavra, meu Pai. E nós possamos também, Senhor, absorver a tua palavra, meu Pai. Nós te agradecemos por todos que estão aqui reunidos, Senhor, e também por aqueles que não puderam estar, meu Pai. A gente pede saúde, a gente pede proteção, Senhor, e paz a todos eles, meu Pai. Te agradecemos também, Senhor, e pedimos que possamos estar nas próximas reuniões, Senhor, com saúde, para te glorificar, meu Pai. Nós te amamos sempre, meu Pai, e pedimos que cada vez mais tu coloque em nossos corações para que possamos estar diante da tua palavra sempre que possível, meu Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe, então. Um grande abraço e um bom final de quarta-feira para todos os irmãos. Deus nos abençoe aí no decorrer dessa semana também. Um abraço. Boa noite. Deus abençoe, irmãos. Fiquem com Deus. Amém.